Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 35. Conforme você for encontrando, vai se pondo de pé. Mateus 18, de 15 a 35. Prepara o teu óculos de leitura aí. Acha a distância certa. Que a gente sabe que obedecer a palavra de Deus é embaçado, né? Mas não precisa ser para ler, né? Então, que o Senhor te dê graça. Foi boa essa piada, gente? Não? Vamos continuar aqui então. Foi? Obrigado, pastor Edu. Tamo junto. É nóis. Mateus 18. Essa eu nem pratiquei em casa. Veio assim, sabe? É o Espírito Santo trabalhando. Mateus 18, de 15 a 35 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença a um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Feche seus olhos. Pai amado, entendemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entendemos que somos movidos pela Tua palavra, entendemos que precisamos nos mover pela Tua palavra. Então, Senhor, mais uma vez, eis-nos aqui, deixando de lado o que queremos, deixando de lado o que desejamos, deixando de lado a nossa justiça, deixando de lado a nossa injustiça, para ouvir a Tua voz e sermos guiados pelo agir do Teu Espírito em nós. Que cada vida nessa manhã, que
que cada um aqui nessa manhã possa receber a tua porção e que cada um de nós possamos sair daqui menos parecidos com nós mesmos e mais parecidos contigo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Pode se sentar. Obrigado, Rose. Obrigado. Como a igreja precisa tratar, ou melhor ainda, como nós devemos nos tratar? Esse trecho longo, com algumas etapas no caminho, traz para nós um pouco mais desse trato. Traz para nós um pouco mais de consciência celestial. E é o que eu oro para que nessa manhã sejamos todos tomados de consciência celestial, de entendimento bíblico e de agir do Espírito em cada um de nós. Num primeiro momento, o texto vai falar conosco a respeito de algumas tentativas de se aproximar de alguém se dizendo irmão, mas que não tem o desejo de ouvir uma repreensão, de ouvir uma exortação, de ouvir uma verdade que liberta. E as tentativas, elas são intensificadas como que dores de parto. Essas tentativas, elas começam no 1 a 1, mas quando aquele que precisa ouvir não quer ouvir, vai para 2 pessoas ou 3 com testemunhas. E quando então 2 ou 3 pessoas não funciona mais, daí então é necessário que hajam mais pessoas e contar à igreja para que de alguma maneira haja então um despertamento ou uma tentativa acirrada, intensificada, para que aquele que não quer ouvir a verdade, para aquele que não quer ouvir que está pecando, para aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, então seja despertado de um sono profundo, de alguma maneira, para que juízo lhe seja recobrado e ele então venha a de novo estar nos pés do Senhor. O pecado nos deixa obstinados. O pecado nos rouba de nós mesmos se trilharmos o caminho do isolamento, o caminho de querermos mais e mais, porque é como um abismo que chama outro abismo, como que se um abismo já não fosse suficiente. O pecado nos promove a vergonha, nos promove a inventarmos mentiras, nos promove a nos acobertarmos a nós mesmos, nos promove a nos distanciarmos, nos promove a inventarmos outras histórias para que a gente continue naquele quarto escuro, sem deixar ninguém entrar. E todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a essa ação satânica do diabo. Todos nós, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a comunhão dos santos, sem a palavra que nos lava, todos nós podemos cair nessa arapuca. Podemos cair nessa armadilha. Mas essa palavra também nos chama a atenção, porque ela também nos cobra uma ação como igreja. É uma palavra que ela não somente nos entristece, mas ela promove aos santos
uma ação, e essa ação ela é forte demais. Porque o que a palavra nos ensina é que nós precisamos, aquele que não recobra o juízo depois de diversas tentativas, precisa ser expelido da comunhão. Ou uma palavra mais católica, que é bíblica, excomungado, fora da comunhão, para fora do corpo. E lembrando que a palavra ela não trata alguém que tira para fora de uma instituição, mas tira para fora do corpo de Cristo. Por isso que igreja precisa resolver os seus problemas dentro dela. E nós precisamos entender que aquilo que é tratado dentro da igreja não vira bucha para outra igreja. Isso é visão de reino. Isso é visão de corpo. Ah, não deu certo aqui, Deus abençoe, vai em paz, recebe lá. Para quê? É por isso que há uma sessão de tentativas como dores de parto para sanar o problema. Até que não vire problema de todo mundo, não foi tentado o suficiente. Até que todo mundo não esteja envolvido, não foi tentado o suficiente. Porque quando um peca, o corpo peca. Quando um sangra, todos nós sangramos juntos. Prova da excomunhão é a partir do versículo 18, que traz para nós o poder da autoridade da igreja, do corpo de Cristo. Quando Jesus vai dizer, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E meus irmãos, isso daqui não é chavão de final de oração que um vira para o outro e diz, está ligado. Isso aqui é ligar e desligar membros do corpo de Cristo. Isso aqui é ligar e desligar pessoas da comunhão dos santos. E o Senhor nos chama para esse senso de responsabilidade, não para gerar na igreja um autoritarismo, mas para nos conduzir à seriedade de cada situação. Quem é melhor do que alguém aqui? Ninguém. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Na verdade, a palavra nos convida constantemente a sermos lembrados que devemos considerar o outro como alguém superior. Mas Cristo traz para nós aqui um entendimento de profunda consciência para o reparo daquilo que não está funcionando da maneira de Deus. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A insujeição à palavra de Deus pode levar ao desligamento pelas autoridades da igreja. A insujeição, resistência, oposição, uma negação, um negacionismo contínuo, um afastar-se, um não compreender a profundidade do ensino da palavra, promove para que aqueles que estão nos dons de autoridade da igreja precisem rever se aquela pessoa está apta ou não mais para o convívio dos santos. Mas a história não para aí, porque aqui nós estamos falando dos insubmissos, dos insujeitos, daqueles que não dão o braço a torcer, daqueles que resistem até o fim, dizendo mentiras ou não dizendo, ou omitindo, ou seja lá o que for. Porque o trato da igreja
com quem não quer, é duro e triste demais. Mas glória a Deus pelos que querem. Glória a Deus pelos que recobram o juízo. Glória a Deus pelos que recobram o ânimo. Glória a Deus por aqueles que são importunados e em seu coração nasce uma nova chama para brilhar de novo e para colocar a vida de novo em ordem. Deus é bom. Deus é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A sua graça para nós é o favor imerecido, que nenhum de nós é digno de recebê-la, mas precisamos recebê-la. Precisamos aceitar o trato de Deus. Precisamos olhar para a palavra de Deus como o prumo para as nossas vidas. Precisamos compreender que há um plano original a ser seguido. E para isso labutamos, para isso pagamos um prédio, para isso nos reunimos, para isso fazemos o que é preciso para que na palavra, no ensino da palavra, na comunhão dos santos, na prática das ordenanças, que é a ceia, que é o batismo nas águas, nós possamos então continuar esta manutenção de fé, proferindo o amor de Deus e vivendo até que Ele volte ou que a gente se encontre com Ele, amém? Mas diante de uma afirmação tão forte, tão intensa, tão séria, um assunto tão profundo que Cristo está trazendo aqui, Pedro, obviamente, não é? Se aproxima de Jesus e pergunta, diante do que foi dito, Senhor, então quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quantos de nós não acham que 7 vezes é uma boa porção? Sendo bem sincero. 7 vezes? Ninguém aqui é gato que tem 7 vidas, né? 7 vezes. Uma vez dói, machuca. Me recobro, 2 vezes dói, machuca, me recobro. Porque afinal de contas, assim, ao pé da letra, 7 vezes é mais do que a outra face, já que a gente só tem 2. É mais do que 1 milha extra. São 7. Pedro foi generoso, não deixa de ser uma medida sensata. E aí Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E não precisa fazer cálculo, porque o que Jesus está querendo dizer aqui é sempre. Mas fala sério, Jesus. Sempre. Perdoar sempre. Perdoar sempre, perdoar sempre, perdoar sempre. E aí Jesus então vai contar uma parábola para que nós possamos entender de fato o que é perdoar em Cristo. Por isso, versículo 23, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Essa primeira parte desta parábola traz para nós uma dívida impagável. Uma enorme quantia de prata. Traz para nós uma dívida que não seria possível
humanamente falando, se pagar a partir da perspectiva de alguém que não tinha nada. Mas este Senhor perdoa. Teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. E aquele servo, então, eu imagino que se fosse eu no lugar dele, sairia feliz da vida, pensando que eu poderia recomeçar a minha vida com as migalhas que eu tinha, pensando que eu poderia, então, da mesma generosidade que eu recebi, agora também oferecer. Mas pobre de nós pensarmos assim, porque o bem da verdade é que na primeira oportunidade a gente se esquece disso tudo. No versículo 28 diz assim: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, um valor muito menor, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, veja como a empolgação deste que foi perdoado se tornou em acusação daquele que o devia. Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. O mesmo discurso, para que então ele pudesse naquele momento se lembrar daquela conversa que ele havia tido com o Senhor. Para que então naquele momento ele pudesse se colocar no lugar daquele homem e colocar o seu juízo também em ordem. Mas ele não quis, versículo 30. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Uau! Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Irmãos, justiça por justiça, Jesus poderia nos mandar todos para o quinto dos infernos. Justiça por justiça, nenhum de nós é capaz de sobreviver à ira de Deus. Justiça por justiça, não há um justo sequer. Não há. Existem os justificados. Existem os injustamente justificados. Mas justo, há um só. E o seu nome é Jesus. A sua graça é esse abismo. A sua graça é essa ponte desse abismo que está entre nós e Deus. O seu amor, a sua misericórdia, é esta distância incalculável entre nós e Deus, que foi paga por Cristo na cruz. E o que Cristo diz para nós, aqueles que querem a mudança, aqueles que são recobrados do seu juízo, aqueles que se humilham e se aproximam confessando e pedindo perdão. O que Cristo nos diz é, perdoe sempre. Porque a mesma medida que eu perdoei vocês,
é a medida que eu quero que vocês usem para se tratarem uns aos outros. A mesma graça que eu usei com vocês é a mesma graça disponível que eu quero que vocês tenham uns para os outros. Quem não se torna misericordioso com a misericórdia de Deus e não aprende a perdoar a partir do perdão de Deus, desperdiçou a graça de Deus. Como no Pai Nosso, nós oramos e somos lembrados: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou poderíamos usar da seguinte maneira: perdoe as nossas culpas, assim como perdoamos aqueles que se tornam culpados em relação a nós. Enquanto nós adorávamos hoje com a música dizendo que o noivo vem, um temor tomou meu coração e eu não consegui nem cantar. Porque nesse exato momento nós estamos feridos como igreja e precisamos desempenhar este perdão que nos foi dado uns para com os outros. O Senhor nos convida a olharmos para Ele. O Senhor nos convida a entendermos a partir dEle. O Senhor nos chama para o lugar de restauração. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Eu creio que nessa manhã existem muitas situações que precisam ser sanadas no nosso meio. E eu já estou profetizando e tenho orado que essa manhã seja uma manhã de perdão, seja uma manhã de cura, seja uma manhã de restauração. Não porque nós sentimos que seja assim, mas porque o Senhor nos convida para que seja assim. Nós precisamos entender que até mesmo aquele que está em justiça, de que exageros jamais serão justificáveis. Efésios 4, de 29 a 32 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como, diga comigo, assim como Deus os perdoou em Cristo. Para o perdão, a régua não é a conduta de cada um, mas é a de Deus para conosco. É a de Deus para conosco. Estar do lado da justiça jamais justificará exageros. O Senhor nos convoca nessa manhã a nos humilharmos, a sondarmos o nosso coração.
a ver se há algum caminho mau em nós e nos reconciliarmos uns com os outros. Hoje eu pedi para que a ceia fosse adiantada, seria normalmente no domingo que vem, mas por conta de tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, o Senhor foi nos promovendo a novos entendimentos. O Senhor foi nos promovendo a novas posturas. O Senhor foi nos promovendo a novas condutas. Porque, como todos ouviram, como todos ficaram sabendo, como isso já está na boca e nos ouvidos de muitas pessoas da cidade, nós tivemos um problema sério aqui na igreja. Nós tivemos um problema de adultério de um líder da casa. Tivemos um problema de acobertamento por líderes da casa. E nós queremos ser uma igreja bíblica que fala sobre estas verdades, que não omitem, que não escondem debaixo de um tapete. Mas não somente isso, nós queremos resolver esses problemas. Nós queremos ir até o fim para que Deus seja glorificado nessa história. Deus precisa ser glorificado, meus irmãos. Não é uma placa de igreja, não é um testemunho falsificado. Mas Deus é o bom pastor dessa casa e precisa ser. E eu quero dizer a vocês com muita alegria no coração, que todas as pessoas envolvidas foram procuradas, uma por uma. E todas elas demonstraram arrependimento. Todas elas recobraram o juízo. Esse domingo é um domingo de ceia. Eu quero chamar os diáconos que se coloquem apostos para servirem a ceia aqui, porque eu creio que tem muita gente precisando trocar o seu cálice uns com os outros nessa manhã. Eu creio que essa comunhão hoje vai para um novo nível. E eu quero dizer a todos, sem exceção, inclusive a mim mesmo, lembrando de Efésios 4, 29 a 32. Tem como colocar no telão para mim, por favor? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. Obrigado pelo poder da comunhão. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue vertido na cruz em favor de nós. Ajuda-nos, Senhor, a esticarmos esse amor de uma maneira ainda maior. Ajuda-nos, Senhor, a permitir, Senhor, com que este perdão que uma vez recebemos, Pai, de Ti, possa, Senhor, frutificar nas nossas vidas, a ponto, Deus, de sermos Teus imitadores no perdoar, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu oro sobre cada casamento, sobre cada aliança. Eu oro sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada um de nós aqui. Que o Teu favor esteja sobre nós, que a Tua bênção repouse sobre nós, que a Tua presença esteja em nosso lar e que a Tua vida emane sobre cada um de nós, porque nós declaramos nessa manhã que nós somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele, Ele é digno.